Olá, meu nome é Carolina e hoje nós vamos falar sobre algumas organelas que compõem o citoplasma. A primeira que eu vou comentar com vocês hoje são os peroxissomos. Os peroxissomos são organelas presentes na célula animal e elas são responsáveis pela desintoxicação da célula. Veja, a célula ela realiza uma série de atividades metabólicas. Muitas vezes, ao final de alguns processos, surge o H2O2, que nós chamamos de peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio é o que popularmente a gente conhece como a água oxigenada. Então, a água oxigenada, ela é tóxica, ela não pode, a gente não pode ingerir água oxigenada e como a célula produz, essa água oxigenada não pode ficar lá dentro da célula. Então, os peroxissomos, eles são responsáveis em degradar esse peróxido de hidrogênio. Como que eles fazem isso? Através de uma enzima que nós chamamos de catalase. Então, o peróxido de hidrogênio formado de várias atividades metabólicas da célula, através da ação da enzima da catalase, acaba formando água e oxigênio. Água e oxigênio são elementos até vitais para o funcionamento da célula. E aí a célula não ficaria intoxicada com o peróxido de hidrogênio. Uma outra organela são os microtúbulos. Os microtúbulos são estruturas cilíndricas, eles são longos, são muito finos e eles são constituídos por uma proteína que nós chamamos de tubulina. A função principal dos microtúbulos é a formação do áster e do fuso mitótico durante os processos de divisão celular e do citoesqueleto. Então as organelas elas ficam dispersas no citoplasma, que é feito de um gel, e junto nós temos a presença dos microtúbulos que ajudam a fazer um processo como se fosse uma sustentação, mas é feito por proteínas, ok? E a constituição dos centríolos. Então, os microtúbulos eles vão formar os centríolos. Os centríolos são estruturas que ficam aos pares, nós temos 2 centríolos em cada uma das células, fica bem próximo do núcleo e ele é constituído por 27 microtúbulos, que ficam dispostos como se fossem feixes. Então, o microtúbulo, ele está inserido, quando ele fica agrupado, ele forma o que nós chamamos de centríolos. Os centríolos são responsáveis pela distribuição dos cromossomos, durante os processos de divisão. Então, o cromossomo não é uma estrutura fixa, ele faz uma série de movimentos dentro da célula e quem é responsável por coordenar esses movimentos são os centríolos. E também os centríolos constituem as estruturas de cílios e de flagelos. A diferença é que os cílios são curtos e numerosos e os flagelos já são mais longos e em pouca quantidade. Um outro elemento que nós temos também são os microfilamentos. Os microfilamentos eles são constituídos também por uma proteína que nós conhecemos como actina. A função principal desses microfilamentos é o movimento. No caso de células vegetais, a ciclose, a elódia, que é uma plantinha aquática, a gente usa muito em aquário, ela tem microfilamentos e ela promove essa ciclose dentro das suas células. E também um movimento ameboide em outros tipos de células, que é um movimento de expansão da membrana plasmática, expansão e retração da membrana plasmática. Enfim, essas 4 estruturas são estruturas que parecem ser muito simples, com pouca importância, mas elas têm funções muito pontuadas dentro do citoplasma. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Até o próximo encontro.